Olá, eu sou o professor Mauro, da UFOPA, e a gente vai dar início aqui agora a uma outra parte do assunto, né? Que está ligada com o centroide de linhas. Então eu vou cobrir aqui uma parte só para poder explicar na sequência, para ficar mais didático. Bom, a gente já aprendeu centroide e centro de gravidade, uma figura plana, né? Áreas. Agora a gente vai aprender de segmento de linha. Então, se um segmento de linha ou barra, né? O que é uma barra? Barra é todo elemento que uma das suas dimensões, no caso 3 dimensões, né? Objeto 3D, 3 dimensões, uma dessas dimensões é muito maior que as demais, tá? Então, se um segmento de linha ou barra estiver dentro de um plano XY, XZ ou YZ e puder ser descrito por uma função, a gente consegue determinar o centroide dessa linha ou dessa barra. Então, seja um sistema cartesiano aqui x e y, do qual eu tenho uma função curva aqui f de x, e eu quero saber o centroide dessa linha. Então, basta o quê? Dividir em segmentos extremamente pequenos, né, infinitesimais, que eu vou chamar aqui de dl, né? E cada segmento desse, eu preciso encontrar esse comprimento dl, né? Então, como aqui está no sistema cartesiano, né, e está balizado por esses eixos, a gente pode dizer que bem aqui, ó, esse trechinho, surge um triângulo, né? Sendo essa parte aqui a função, vira uma reta, tangente, né, no caso aqui, e que tem dois catetos, dy e dx, né? Isso aqui é muito pequeno, isso aqui também vai ser menor ainda, né? Pequeno também. Então, vamos chamar de dy e dx. Para descobrir isso aqui, se isso é um triângulo do tipo retângulo, o teorema de Pitágoras é válido, do qual eu vou ter o quadrado do primeiro, né? Aliás, confundindo as coisas. Quadrado da hipotenusa, que é igual ao quadrado da soma dos catetos, no qual os catetos são dx e dy. Isolando esse dl, né, passando esse quadrado como uma raiz quadrada, eu vou ter isso aqui. Tendo isso, a gente vai usar uma propriedade lá do cálculo 3, ou do cálculo 2, para fazer uma manipulação aqui nessa equação. Porque o que eu quero descobrir é o dl, e esse dl ele vai ficar dentro de uma integração. Então, eu não posso ter dois elementos infinitesimais aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar um deles, ou dx ou dy, para fazer a integração em função de x ou em função de y. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para fazer em relação a dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dx aqui, ó, nessas duas partes da equação. Tanto aqui quanto aqui, no numerador e no denominador, para que não altere a equação. Então, o que eu fiz? Eu escrevi isso aqui, ó, tá ao quadrado, então eu coloquei um dx aqui. Então, como esse dx vai ficar ao quadrado, tem que colocar um dx quadrado aqui. Então, ficou dx ao quadrado aqui dentro, né, por causa do parênteses, um dx quadrado aqui fora. Mesma coisa para cá, sempre dx. Fazendo isso, né, o que eu vou poder fazer? Esse dx aqui que está aqui fora, ele está nos dois elementos da equação, né? Essas duas partes. Então, eu posso tirar em evidência e tirar ele da raiz quadrada. Então, ó, esse dx que aparece aqui fora da raiz quadrada é esse que saiu em evidência. E tirei o quadrado, cancelou com a raiz. Aí, o que sobrou? Sobrou um dx sobre dx, né? Isso aqui de 1 dividido pelo outro vai dar 1, né? Cancela. Então, apareceu esse 1 bem aqui, daí. E sobrou dy sobre dx ao quadrado, que deu a essa equação. Essa equação é de comprimento de linha, tá bom? Então, é o comprimento de uma linha. Então, o comprimento dessa linha é derivada da função ao quadrado em relação a x. Beleza? Derivadinho. Então, tranquilo. Sabendo disso, né, lá do cálculo 3, a gente vai ter algumas equações que a gente vai ter que lembrar. Primeiro, analogicamente ao que a gente já aprendeu lá em área, né, no qual a gente tinha x vezes dA sobre dA, né, tudo isso dentro de uma integral. Quando a gente vai falar de comprimento, a gente, em vez de dA, a gente vai usar dl, tá bom? Então, vai ficar x dl sobre integral de dl. Mesma coisa para o x quanto para o y. Então, veja bem. Então, o centro de gravidade, ou então centroide, né, melhor centroide para linhas,
O centroide de uma linha vai ser a integral de x dl sobre integral de dl, sendo dl o comprimento dessa curva, né, ou dessa linha. Y dl sobre integral de dl, mesma coisa. Quando tiver uma linha que é composta por uma função, que pode ser descrita por uma função matemática. Quando eu tiver linha que tenha comprimentos e formatos já conhecidos, como retas, segmentos de círculos, eu vou usar essas duas aqui, ó, que são os somatórios, semelhante que a gente já fez com a área, certo? Então eu vou ter o centroide da linha vezes o comprimento dela. E assim vai, mesma coisa para o y. Sendo que, quando eu for determinar usar essa integração aqui, ó, eu vou ter que usar um dl desse. Aí esse dl é o mesmo, é o comprimento da linha, é como você decide usar, tá bom? Então você pode usar só um deles para resolver os dois, que dá no mesmo. Basta fazer troca de variável, tá bom? Aqui. Então a gente vai precisar dessas equaçõezinhas, elas são bem simples. Essa daqui a gente já conhece e essa daqui a gente já demonstrou como é que chega nelas. Bacana. Sabendo disso, a gente vai começar a fazer os principais segmentos, né, de linha, que a gente vai ajudar aqui. Primeiro vem a reta, né? A reta é uma linha aí, então uma barra. Então, de forma intuitiva, a gente já sabe que está na metade do comprimento, né, o centroide de uma linha. Então, mas fora, digamos que não esteja, digamos que a gente não sabe disso, né? Intuitivamente, pode-se dizer que o centroide de uma linha, para este caso, é localizado na metade do comprimento, esse comprimento L. Então, digamos que a gente não sabe isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Dividir esse segmento em partes pequenas, né? Então, eu vou dividir aqui esse segmento nessa parte, no qual eu tenho esse comprimento. E como ela está na horizontal aqui, ó, esse comprimento dx é o mesmo dy. Aliás, o dl é o mesmo dx, tá bom? Então, na hora de eu calcular o dl vai ser igual a dx. Tá bom? Então, bora lá. Sabendo disso, a gente vai usar aquela integração lá, no qual eu tenho x vezes dl sobre a integral de dl. No caso, esse segmento aqui ele vai variar de acordo com x. Então, esse x pode estar bem aqui, ele é 0. Quando está bem aqui, ele é L. Então, os intervalos de integração vão valer de 0 a L. Então, eu tenho o valor de x, que é esse x aqui, e o dx, que é o dl. Integrando isso aqui, eu vou ter x ao quadrado por 2. Aqui embaixo vai dar x. No intervalo de 0 a L, eu vou ter x sobre 2. Que eu vou cortar esse x com esse x quadrado. Que era o que a gente estava falando aqui, que é metade do comprimento, né? Beleza? Caso aqui x, acabei substituindo aqui, vai ser L por 2. Beleza? Simples pra caramba. Então, segmento de reta, sempre isso, metade do comprimento. Tranquilo? De boa na lagoa, né? Então, esse aqui é bem simples. Agora, quando a gente tiver um segmento, né, de um setor circular, né, um segmento de linha circular, aí já dá uma complicadinha, mas não é muito. Tá bom? Então, veja bem. Digamos que eu tenho esse setor circular bem aqui, né? Tem uma espessura aí que é desprezível. E eu quero saber qual é o centroide dele. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir em pedacinhos também, né? Então, bem aqui está o pedacinho que eu estou dividindo. Né? Pedacinho. Só que é um pedacinho meio curvo. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o comprimento desse pedacinho. Então, quando eu tenho um setor circular, né? Qualquer que seja, o comprimento aqui é sempre o raio vezes o ângulo, sendo que esse ângulo deve estar em radianos. Então, como o nosso ângulo aqui é o dθ, né? Parecido com aquele negócio ali, infinitesimal, então vai ficar R, que é o raio, qualquer ponto, né? Que é um círculo, vezes dθ. Então, o que eu vou precisar? Primeiro, eu preciso saber as coordenadas x e y, né? Tanto faz aqui, quando é setor circular, o que der para o x é o que vai dar para o y. Então, a gente vai fazer só o x. Então, vou isolar o x aqui. Bem aqui tem um triângulo, não sei se vocês estão vendo. Tá vendo o CG do pedacinho aqui, né? Do elemento infinitesimal, eu trouxe para cá. Então, eu vou ter x como cateto adjacente e y como cateto oposto. Então, o seno de θ vai ser o y sobre r. E o cosseno vai ser x sobre r. Isolando o x aqui nessa equação, eu vou ter r cosseno de θ. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo uma mudança de variável. Aqui é no sistema cartesiano, eu vou ter que usar os intervalos em ângulos para o sistema polar. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar isso. Então, dessa equação vai aparecer isso aqui.
R cosseno de θ. E no lugar do dl eu vou colocar R dθ. Tá aqui. É a mesma coisa embaixo. Como esses R's são iguais aqui em cima e embaixo, e eles não dependem da variável de integração, eu posso cortar. Então, cortei aqui e esse aqui eu tirei da integração. Então, ficou integral de cosseno de θ dθ, de 0 a π sobre 2, né? Que é tipo assim, 0 grau, 90 graus. Só que tem que estar irradiando por causa dessa função. 0 a π sobre 2. Integral de cosseno é seno. No intervalo de 0 a π sobre 2. Resolvendo isso aí, eu vou ter seno de π sobre 2, que é 1. Né? Então, vai ficar 1 vezes R, vai dar R. E aqui embaixo, π sobre 2. Resolvendo isso, eu vou ter x, né? Que é o centro a posição do centro de gravidade em relação a 2R sobre π. A mesma coisa vai valer para o y, tá bom? Então, como resumo disso aí, ó, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, num segmento reto, que eu coloquei ele na vertical, não importa, sempre vai ser metade do comprimento. Então, eu coloquei aqui y, L sobre 2. No segmento de 1/4, né, de circunferência, sendo uma linha, eu vou ter tanto x como x2r sobre π quanto y, sendo o comprimento aqui, né, total. Ou tu vai fazer πr quadrado, né? Lembra lá? 2πr quadrado é a área e o comprimento é 2πr. Então, 2πr dividido por 4, porque aqui é 1/4. Para um segmento aqui, ó, que são 2 desses, a gente pode aproveitar aqui algumas informações. Como eles são 2, a gente vai ter preservado a posição do centróide, da qual ele não é simétrico, né? No caso aqui, ó, se eu passar uma linha que a caneta, o que está acima não é embaixo aqui, então permanece o mesmo y. Agora, se eu passar uma linha bem aqui na vertical, esse lado é igual a esse, esquerda igual a direita. Então, o que acontece? No caso do y, eu vou manter aqui o 2r sobre π, e no caso do x, vai ser a mesma coordenada do centro do círculo. Então, é por isso que está aqui, só que eu coloquei 2 sistemas de coordenadas. Para o primeiro aqui, para o eixo laranja, né, que é o x e y, que eu estou colocando. A coordenada do centróide seria 0, né, que está na origem, e y 2r sobre π. Agora, se o sistema de coordenadas estiver bem aqui, ó, mais afastado, fosse o x e esse outro y aqui, eu teria x, né, seria o valor de r, né, que é essa distância daqui para cá, r, e o valor de y é essa distância daqui para cá, seria o 2r sobre π, que é o mesmo do outro. E o comprimento é mesma coisa daqui, 2πr, só que agora como é metade, divide por 2. Beleza? É isso aí, o segmento de linha.